A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Pastor Emílio, mais uma vez, trazendo para vocês alguns subsídios desta pré-aula tão importante da EBD do próximo domingo, aonde nós iremos aprender sobre as epístolas, epístolas que nos instruem, que formam o cristão. Este é o tema ou título de nossa lição, a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo encontra-se na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Quando a gente diz capítulo 1, na verdade, a epístola, a segunda de João, tem apenas um capítulo. Então, nós temos o versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática que está inserida em nossa lição diz o seguinte: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Como é importante observarmos isso, como é importante analisar esta verdade bíblica e esta preciosidade que temos em nossas mãos. É importante o professor observar isso, que a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui pelo menos em 3 passagens bíblicas, em 1 Coríntios, no capítulo 1, depois 1 de Pedro, no capítulo 1, e também na 2 de João, do versículo 1 ao 3. Também tem o plano de aula, falando da introdução e de todas essas coisas. Tire proveito disso. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução vai tratar das epístolas do Novo Testamento. O termo grego epistolê ou epístole, como quiser mencionar, que fica melhor para você, neste termo grego, traduzido em português para epístola, indica uma comunicação escrita, uma carta ou missiva de natureza formal. As Escrituras nos mostram isso, que as epístolas da Bíblia apresentam instruções vitais à compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos também. Elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. E aí a gente percebe que elas são divinamente inspiradas. Representam 80% do cânon do Antigo, ou melhor, do Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse não são considerados epístolas, são considerados livros. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelada aos seus diversos autores, continua a instruir os crentes dos dias atuais, formando cada um, instruindo cada cristão, preparando para a vinda do Senhor. Neste capítulo, nesta lição de número 12, agrupamos as epístolas por temas e vamos estudar pelo menos um pedacinho de cada uma delas, a autoria ou seus escritores, melhor dizendo, e alguns aspectos doutrinários. Aí nós vimos o tópico de número 1. E para isso nós temos aqui subsídios para este tópico, trazendo uma relação bem sintetizada dos assuntos que cada uma vai tratar. Observe comigo como as epístolas paulinas nos instruem. Este é o tópico de número 1. Nós podemos aqui relacioná-la. Você sabe fazer isso de cor?
nós podemos começar falando de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, lembrando aos professores que nunca se diz 1º Coríntios, nem 2º Coríntios. Não, você vai dizer primeira. Por quê? Porque é uma epístola, é uma carta. 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, também é 1ª e 2ª Timóteo, 1ª carta de Paulo a Timóteo, 2ª carta de Paulo a Timóteo. Fica mais bonito você fazer isso. Também a Tito, carta de Paulo a Tito e a Filemão. Depois nós encontramos outras, as gerais, mas agora falando das paulinas, epístolas paulinas. O ponto de número 1, instruções salvífica, mostra aqui a nossa lição. Em cada uma das cartas acima mencionada, tem uma mensagem de salvação. O tempo aqui é pouco para comentar todas elas, mas o nosso ponto 1 faz menção das seguintes cartas. Romanos, cujo tema é revelação da justiça de Deus, ou justificação. Em 1ª de Paulo aos Coríntios, na 1ª epístola aos Coríntios, sublinha-se a mensagem do Cristo crucificado. O texto informa que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Portanto, a mensagem de salvação por meio da cruz, a cruz de Cristo, era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não obstante, Paulo lhe assevera que Cristo é o poder de Deus e também é a sabedoria de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Em 2ª de Paulo aos Coríntios, em sua 2ª epístola, frisa-se o ministério da reconciliação. Por causa do pecado, o homem estava e vivia separado de Deus e inimigo de Deus. No entanto, Deus estava disposto a perdoar as ofensas e enviou um mediador, a saber, Jesus Cristo. Assim, Cristo levou os nossos pecados na cruz e nos reconciliou com Deus. Você pode dar a seguinte ilustração: a cruz, aonde Cristo morreu de braços abertos, como que em uma mão segurando a mão da humanidade, em outra mão segurando a mão de Deus, ligando a humanidade. É através de Cristo que chegamos a Deus. Em Gálatas, ressalta-se que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Porquanto, a gente entende que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Na construção da última parte deste versículo, você observa lá em Gálatas 2:16, Paulo faz alusão ao Salmo. Que Salmo? O Salmo 143, verso 2. E explica que a justificação do crente não vem por observar a lei. A condição de ser declarado não culpado diante de Deus vem por meio da fé, não da lei, nem de obras, mas da fé redentora em Cristo. O apóstolo reitera que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo da lei. O ensino ratifica, confirma que, pela fé em Cristo, o crente é colocado em um relacionamento direto com todos os requisitos da lei, absolvido de todas as penalidades da lei e, consequentemente, liberto da maldição da lei. O ponto de número 2 vai falar das instruções a respeito de Cristo. Neste ponto, são destacados as epístolas
aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Em Efésios, observa-se dois polos importantes: Cristo e a igreja, ambos representados pela imagem simétrica de Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Paulo ensina que é exclusivamente em conexão com Cristo que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A igreja, corpo, só funcionará corretamente, de forma saudável, viva, se estiver conectado com Cristo, a cabeça. Em Cristo passamos da morte para a vida. Em Cristo fomos libertos das concupiscências. Assim, a nova vida do crente é caracterizada pela salvação em Cristo. Resumindo o livro aos Efésios, é um livro ou uma epístola que fala de paradoxo. A epístola aos Efésios é uma epístola paradoxal, isto é, vai falar de uma vida pregressa, sem Deus, e agora vai falar de uma vida com Deus. Antes éreis, agora sois. Observe bem essas expressões. A epístola aos Efésios é muito importante para que possamos entender o que éramos e o que somos e o que seremos. Em Filipenses, a mensagem é clara e enfatiza que para o cristão, o viver é Cristo. A vida cristã, na epístola aos Filipenses, é derivada de Cristo e dirigida por Ele. Ele é o princípio e a regra e o fim dela. Então, em vista disso, Cristo é o modelo de vida para o salvo. Assim sendo, o crente deve regozijar-se em Cristo diante de todas as circunstâncias, por amor a Cristo, fugir de contendas e manter a comunhão com os irmãos e andar nos mesmos passos de humildade que Cristo andou. É um exemplo de humildade, de mansidão, conforme Filipenses 2, do 5 ao 11. Já a epístola aos Colossenses, a carta aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É interessante observar quando Paulo diz assim, se já ressuscitaste com Cristo. Olhai para as coisas que são de cima, buscai as coisas de cima, porque a nossa natureza já não é mais a carnal, é a natureza de Cristo. Logo buscamos as coisas que Cristo quer, que Cristo ama, que vem de Cristo. É isso que precisamos entender. Observe bem, indica que Cristo é a vida do crente. Quando ele está dizendo escondida com Cristo em Deus, indica que agora é Cristo quem gera esta vida nele. Uma nova vida que vem de Cristo. Quem recebe essa graça deve despojar-se do velho homem e todas as suas obras más, suas concupiscências, e revestir-se de uma nova natureza. E desta forma a igreja está unida com Cristo em Deus, morta para os pecados, para o mundo e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente para todo o cristão. O ponto de número 3. Nós encontramos instruções sobre as últimas coisas. Aqui vão se destacar as epístolas aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda. O assunto principal destas epístolas é a vinda de Jesus. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quanto à vinda de Jesus, ela se divide pelo menos em duas fases. Será realizada em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas.
não passaremos aqui a grande tribulação. Já a segunda fase de sua vinda será depois da grande tribulação, visível aos olhos humanos. Se na primeira os humanos não verão, o mundo não verá, apenas a igreja ouvirá, os salvos ouvirão chamado. Na segunda ele virá em glória, conforme Apocalipse 1:7, e nesta vinda gloriosa Jesus retornará com seus santos arrebatados na terra, antes da grande tribulação, e também com seus anjos. E na vinda do Senhor Jesus Cristo, virá para estabelecer o juízo das nações e o reino milenial, no final da grande tribulação. O arrebatamento, voltando na primeira fase, é um termo que vai designar rapto, velocidade, invisibilidade. A igreja será tirada da face da terra muito rápido. Neste evento, os mortos, eles em Cristo e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão primeiro. Seguindo-se de uma transformação dos salvos vivos e um encontro simultâneo de ambos os grupos com o Senhor nos ares. Acontecerá isso tudo em fração de segundo, milésimos de segundo, talvez mais que isso. A Bíblia fala que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. É muito rápido. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso, que estará revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Será um evento repentino e secreto. A condição para fazer parte deste glorioso evento é estar em Cristo. Enquanto aguarda o arrebatamento, o crente deve conservar-se irrepreensível, tanto o seu espírito, sua alma e o corpo, conforme Paulo orienta na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Já em 2 Tessalonicenses, Paulo vai corrigir um falso ensino de que Cristo já tinha vindo. Havia ali uma heresia tentando desviar a fé dos irmãos. Ele esclarece que somente após o arrebatamento da igreja é que o dia do Senhor terá início com a manifestação do anticristo. A expressão dia do Senhor também é designação para a grande tribulação. Então nós temos a grande tribulação como o dia da angústia de Jacó, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor. E aí a gente aprende outros nomes para este tempo. A ocasião em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra, nesta ocasião a igreja não estará mais na terra. Após a grande tribulação, se dará então a segunda fase da vinda de Jesus. Será visível e corporal. Está registrado lá em Apocalipse 19. Ele vem montado num cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com a igreja glorificada. Enquanto o salvo aguarda este momento, deve orar para que o evangelho tenha um livre curso, para que alcance mais vidas. E enquanto isso ele vai vigiando para não viver desordenadamente. O quarto ponto deste tópico, com 4 subpontos, nós vimos instruções pastorais e pessoais. Bem, este ponto reserva a falar das epístolas de Paulo, direcionadas a seus obreiros, a saber, Timóteo, Tito e seu amigo Filemão. Pelo menos duas, foram dirigidas a Timóteo, um jovem pastor em Éfeso, natural de Listra, filho de um pai gentil e de mãe cristã judia, orientado na lei do Senhor. Após sua conversão, tornou-se auxiliar de confiança na obra missionária. Paulo se refere a ele como irmão e cooperador,
filho amado, fiel no Senhor, verdadeiro filho na fé. As orientações são pessoais, mas servem também de uma aplicação à nossa vida espiritual, à gestão da igreja, dentre outros temas. Em 1 de Paulo a Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias e tantas outras coisas por meio da sã doutrina. Timóteo deveria coibir, parar o ensino de outra doutrina, um ensino falso que minava a fé da igreja, esmerando-se em ensinar a ortodoxia cristã, a verdadeira doutrina, a doutrina correta. Para tanto, precisava combater as inovações, tais como fábulas. Sim, fábulas passageiras, genealogias intermináveis. Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 4. Refere-se a doutrinas espúrias, sem fundamento, permeadas por mitos que não há nenhuma afirmação bíblica, ficções, lendas, revelações falsas. E nos nossos dias também não é diferente, que estão aí tentando minar a verdade do Evangelho. Em vista disso, desprende-se de que o líder deve ser apto para ensinar. Paulo já vai em 2 Timóteo destacando que o obreiro deve ser aprovado, preparado diante de Deus, sabendo manejar bem a palavra da verdade. Paulo orienta o líder a esforçar-se para receber a aprovação divina, não de homens, mas de Deus. O apóstolo aconselha tanto Timóteo como a igreja a não participarem de falatórios vazios e profanos como faziam os hereges. Ele continua orientando em sua segunda carta. Ele deveria estudar com zelo as Escrituras para não ser um obreiro despreparado, a fim de instruir os que resistiam à sã doutrina. Timóteo deveria estar preparado de tal forma a convencer aqueles que tentavam fazer diferente. Nós estamos agora com os subsídios para o tópico de número 2. Isso é importante você anotar isso se você vai dar aula nesse domingo. Como as epístolas gerais nos formam. Lembrando que nós acabamos de falar das epístolas de Paulo. Epístolas que foram dirigidas a igrejas e também a obreiros. Agora nós vamos falar das epístolas de Pedro e de João e outras. Observe bem como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, a mensagem de 1 Pedro vai na contramão do comodismo humano. Nesta tendência, tá? Sabe, a tendência de querer ganhar tudo muito fácil. Nós temos essa tendência, né? Vencer de forma fácil, crescer sem sofrer, mas Pedro vem mostrando que não é bem assim. O apóstolo ensina que as provações fortalecem a fé. Afirma que a fé, observe isso, é testada no fogo das adversidades. Exorta também os cristãos a não ceder às concupiscências, mas manter uma vida de santidade. Orienta os crentes a suportar os agravos para a glória de Deus e alegrar-se por serem participantes das aflições de Cristo. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. As verdades devem ser sempre explicadas de forma bem clara. Para quê? Para nos dar confiança, paciência e esperança para perseverar,
mesmo quando somos perseguidos. Logo entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo é para renunciar mesmo às coisas do mundo, é para deixar as coisas do mundo e viver o verdadeiro Evangelho, viver para Cristo. Em sua segunda epístola, Pedro alerta acerca dos falsos mestres. Observe bem como os falsos mestres rodeavam a igreja primitiva. Paulo combateu, Pedro combateu, João combateu. Como isso estava presente? Foi destinada aos leitores da primeira missiva, da primeira carta. Sim, agora na segunda, é um grupo maior de cristãos. A ocasião foi escrita, naquela ocasião, para revelar um quadro bem desolador daquela época. Nero, o imperador de Roma, promovia uma perseguição muito grande à igreja. Como já visto na primeira epístola, Pedro advertiu e encorajou os crentes a manter a fidelidade, a esperança por meio do sofrimento, não desistir. Nessa segunda carta, antes de morrer, Pedro escreve suas últimas orientações aos irmãos. O apóstolo exorta acerca das heresias que perturbavam a fé da igreja, tais como a negação da divindade de Jesus, a negação da segunda vinda de Cristo. Muitas coisas assim. Pedro, então, vaticina que muitos seriam enganados. Ele profetiza isso, e aconteceu, e que os hereges, por avareza, fariam da igreja de Cristo um negócio para ganhar dinheiro. E você já está vendo isso. Para combater esses males, Pedro ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se fiel, imaculada, até a volta do Senhor. Já no segundo ponto, nós encontramos as epístolas de João. A primeira epístola vai tratar de comportamentos relevantes da vida cristã. Seus ensinos exortam os cristãos a fugir das heresias, novamente, as heresias presentes aqui. Orienta a manter a comunhão com os irmãos, a amar uns aos outros. Ele aconselha-nos a não amar o mundo e suas paixões, pois são passageiras, efêmeras e inimigas de Deus. Em sua segunda epístola, ele endereça a senhora eleita e volta a contrariar as falsas doutrinas. João assegura que todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne é enganador e anticristo. Portanto, a igreja é exortada a não se deixar enganar. Nunca irá além daquilo que está escrito. Não deve ir, não deve passar, perseverar na doutrina de Cristo. A epístola orienta os cristãos a não receber pessoas com falsos ensinos em casa. Olha que orientação fantástica. Neste quesito, João declara que aquele que escuta um herege tem parte com as suas más obras. Em sua última e terceira epístola, esta aqui parece que o apóstolo está direcionando a pelo menos dois amigos. Quais são eles? Gaio e Demétrios. Ele faz questão de demonstrar a admiração que tem por esses discípulos, mas demonstra reprovação às ações de Diótrefes. Existiam os contrários também. O apóstolo aprova o comportamento de Gaio e Demétrio, cuja as virtudes são andar na verdade, proceder fielmente, exercitar o amor e dar um verdadeiro testemunho. De outro lado, Diótrefes é reprovado por desejar as coisas contrárias, por desprezar os líderes e por ser maldizente e até causar escândalo.
É isso que João escreve. Nesta carta, somos exortados a seguir o bom exemplo dos servos que são fiéis a Deus e à sua obra. Um conselho para você que está me ouvindo: procure pessoas exemplares para você se espelhar e não os mau exemplo, não os que são contrários. Em outras gerais, nós vimos aqui. Que outras gerais? Hebreus, Tiago e Judas. Falando das epístolas aos Hebreus, que provavelmente foi escrita aos judeus cristãos helenitas que são motivados a manter firme a fé em Cristo. A ênfase da mensagem repousa sobre a supremacia de Cristo. Ele é superior aos pais, ele é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico. Afinal, ele é o mediador de uma melhor aliança. Ele é o sumo sacerdote de um maior e mais perfeito tabernáculo. Ele é o Melquisedeque divino. Ele é o autor da nossa salvação. O seu próprio sangue executou uma redenção eterna. Deste modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Tiago escreve a sua epístola destinada aos judeus cristãos que tinham deixado a Palestina. O autor é meio-irmão de Jesus. Seus leitores estavam enfrentando uma pressão a respeito de valores e crenças. Em vista disso, entre outros conselhos, Tiago adverte que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações e não só em palavras. Enfatiza a importância de controlar a língua e estimula os crentes a orar e ajudar uns aos outros. Para tanto, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Aí nós encontramos a epístola de Judas, a última da relação. Foi endereçada aos cristãos judeus, espalhados pelo mundo. O autor também é meio-irmão de Jesus. Judas, que não é o traidor, como já falamos, meio-irmão de Jesus, exorta o salvo a batalhar pela fé. Esta fé que foi dada aos santos. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Lá está a heresia presente de novo. Eles diziam que a liberdade em Cristo os isentava das regras morais. Uma espécie de hedonismo. O que importa é seu interior, seu coração. O corpo pode fazer o que quer. Não é verdade. Precisamos santificar também. Eram insubmissos aos líderes e desprezavam o mundo espiritual. Em suma, ensinavam concupiscências, licenciosidade, libertinagem. Em vista disso, o crente é instruído a se firmar na fé, orar e preservar a esperança na vida eterna. Nós estamos indo para o último tópico, o tópico de número 3. Olha só o que diz o tópico de número 3. As epístolas continuam a falar. Não foram para aquela época, não foram somente para a igreja primitiva, mas é para nós também. A doutrina da justificação. A doutrina é o ponto de número 1. A doutrina da justificação que aprendemos, observe bem, ela ensina que o pecador é justificado, isso é, absolvido. Lembrando que a palavra absolvido é diferente de absorvido. Observe isso. Absolvido é quando expele, é quando sai. Absorvido é quando entra. A justificação nos absolveu da punição e da condenação do pecado, unicamente pela fé na graça de Cristo. Assevera que a salvação é um dom gratuito e imerecido de Deus aos pecadores que só pode ser
recebida por meio da fé. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, mas apenas a fé em Cristo por meio da recepção da graça de Deus. Lutero afirma que a doutrina da justificação não é apenas mais uma doutrina. É um artigo fundamental da fé pelo qual a igreja se firmará e cairá, do qual depende toda a doutrina. Ela vai sempre ter como um grande fundamento, tá? Ou ela se firma ou ela cai. Se ela se firmar nesse artigo fundamental da fé, vai estar fortalecida ali. Se ignorar isso, cairá. Cairá e não terá seu estabelecimento. Deste modo, a doutrina da justificação pela fé é considerada como uma grande verdade que a reforma protestante restituiu à igreja. Graças a Deus pela vida de Lutero. Nossa declaração de fé professa que crer na restauração do homem por meio do arrependimento e fé na obra expiatória é um requisito indispensável. Nós precisamos entender isso. Juntamente com a salvação, a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção. A adoção como filho de Deus. Nesse entendimento, ratifica-se, confirma-se que esta é uma doutrina fundamental na fé cristã. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo, nós seremos chamados filhos de Deus. Nosso documento doutrinário, a declaração de fé, explica que a justificação é um ato da graça de Deus. O supremo juiz, Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crer em Jesus. Ele acaba sendo declarado justo. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus. Temos paz com Deus. O segundo ponto, a doutrina da santificação. Etimologicamente, no hebraico, kadosh, e do grego, hagios, o significado da palavra santo é respectivamente puro, separado para Deus. Nesse sentido, a doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado e dedicada a Deus. É um processo mediante a qual Deus purifica os que a Ele se achegam e passam a ser orientados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada ensina enfaticamente que Deus é santo. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Deus Santo. O seu nome é santo. Entre outros textos nós encontramos, portanto, o Deus Santo requer que a sua criação ande em santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Isto é, o atributo comunicável de Deus, da sua santidade, é concedido a todos que verdadeiramente são regenerados. Vamos para o último ponto de nossa lição e assim concluiremos. A doutrina da glorificação. Que tremendo! Você pode observar que a salvação refere-se ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, a justificação, o perdão. Ao presente, a santificação. Ao futuro, a glorificação. A Escritura diz mesmo algo muito importante. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele seremos ou sejamos glorificados. Acerca desse texto, o comentário, a aplicação pessoal sublinha, observe bem, que só iremos desfrutar de uma herança futura se o nosso relacionamento com Cristo for suficientemente autêntico para podermos enfrentar o sofrimento em seu nome por amor do Senhor. Indica que o cristão justificado pela fé é santificado pelo Espírito. Ao sofrer perseguição pela causa de Cristo,
e suportar injustiças por valores cristãos, está experimentando o sofrimento de Cristo para poder compartilhar da glória de Cristo na eternidade. Paulo ratifica que esta verdade ao declarar que Deus nos chamou, e se chamou também justificou, e se justificou também nos glorificou. Que coisa tremenda! Finalizando, em nossa trajetória cristã, continuamos sendo aperfeiçoados, mas nunca chegaremos à perfeição até chegarmos ao céu. Concluindo então a nossa lição, podemos dizer que somos servos do Senhor e que a Bíblia em todas as áreas nos ensina. Nos evangelhos somos levados a conhecer a Jesus. No livro de Atos somos levados a conhecer o Espírito Santo. Nas epístolas somos levados a amar e obedecer a Jesus. E em Apocalipse somos levados a esperar Jesus. Deus abençoe, queridos. Até a próxima aula, em nome de Jesus. E quem se despede aqui é o pastor Emílio Enklein.